Cuidado, o seu intestino pode ser a causa ou pode aí estar agravando o seu quadro de ansiedade e depressão. Isso mesmo, eu sou Jane Gonçalves, sou nutricionista e quero conversar com vocês um pouco sobre a importância do intestino na nossa saúde e principalmente a relação que ele tem com essas doenças. Gente, o intestino ele é responsável por produzir mais de 90% de serotonina que o nosso corpo precisa. Mais de 50% de dopamina também é produzido no nosso intestino, e não só esses, mais de 30 outros neurotransmissores que o nosso corpo precisa, tá, gente? E o que é que acontece? Qual a relação com a ansiedade e com a depressão? Gente, a serotonina, a dopamina, elas são responsáveis por sensação de prazer, de alegria, de motivação, de saciedade, de movimento, por regular o nosso sono, o nosso apetite e por aí vai. E o intestino, estando inflamado, ele não consegue sintetizar, ele não consegue produzir esses neurotransmissores. E o que é que acontece, gente? O intestino ele é responsável por absorver os nutrientes, dos nossos alimentos. E ele estando inflamado, ele não consegue absorver esses nutrientes. Ele estando em desbiose, ele não consegue absorver esses nutrientes. O que é desbiose? Eu já falei para vocês em outros vídeos que desbiose é quando as bactérias boas do nosso intestino, elas estão em menor quantidade do que as bactérias ruins, e existe aí esse desequilíbrio, essa inflamação intestinal, o que causa aí em vocês pode causar obstipação, diarreia, aquele desconforto abdominal, muitos gases. E não subestime, gente, os gases, tá? Uma pessoa que vive cheia de gases, que vive sempre soltando pum, falando popularmente aqui para vocês, não é saudável, gente. Não acho que é saudável viver soltando pum. Flatulências, não é saudável. Isso significa que o seu intestino, ele não está saudável, que ele não está aceitando aí algum alimento que você está ingerindo. Gente, geralmente o leite e derivados, o trigo, eles possuem aí proteínas que são difíceis de serem digeridas. E alguns organismos não conseguem digerir essas proteínas, que no caso do leite é a caseína, no caso do trigo é o glúten. E muitas vezes você nem sabe que você tem alguma intolerância aí, alguma resistência a essas proteínas. Então é muito importante que vocês se atentem aí à alimentação. Quando vocês comerem algum alimento que vocês sentirem o desconforto, observem qual é esse alimento. Tente ficar alguns dias sem comer esse alimento, depois volte a comer para vocês observarem se é realmente esse alimento que está causando aí esse desconforto. Porque, como eu falei, o intestino desequilibrado, gente, ele pode causar, não só piorar essas doenças, como causar outras doenças, gente. É muito importante vocês se atentarem aí, à importância do intestino para a nossa saúde.